E é do coração que procede tudo, é das suas intenções. Tudo, toda a natureza do homem. Vamos lá? Diz assim, João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros. Vamos lá. Uns aos outros. Assim como eu vos amei. E que também vós ameis uns aos outros. Olha só, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. E aí, o versículo 35 diz: e nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Rodrigo, eu troquei o microfone, tá? Qual do retorno aqui? Vamos ler de novo, eu quero que você olhe para esse texto com um olho clínico, amém, gente? Pode se assentar, mas eu queria que você se assentasse sem dispersar, amém? Bom quando a gente está em pé, que a gente só está ali, né, pensando nas pernas que está doendo, não sei, a idade chega, não chega, gente? Eu já tô o tipo de cara que chega na festa e procura uma cadeira. Quem está assim também? Misericórdia. Eu acho que eu não pensei que eu ia entender essa frase tão rápido. Eu já estou chegando nos lugares procurando cadeira. Está amarrado. Vamos lá. Eu quero que você olhe para esse texto com um olho mais clínico. E quando eu digo clínico, eu falo para entender. Não porque eu vou ler o texto e vou pregar sobre ele, mas o que Jesus está falando? Vamos lá. Um novo mandamento eu te dou. Que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. E aí Jesus faz uma afirmação, ele fala: nisto conhecerão que sois os meus discípulos. E ele fala de novo: se tiverdes amor uns aos outros. Amém, gente? Bom, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, primeiro a gente entender qual é o contexto que Jesus está falando aqui. E eu quero fazer você abrir a cabeça um pouquinho sobre aonde está acontecendo, o que está acontecendo e por que esse texto ele é tão poderoso. Querido, quando Jesus ele chega diante dos discípulos aqui, ele está dando uma comissão, ele está dando uma instrução. O que está acontecendo aqui, pastor? Jesus está despedindo os seus discípulos, despedindo aqueles que o seguiam, para que eles continuassem a viver o evangelho, porque ele retornaria para o Pai. Sua missão estava encerrada, sua obra estava concluída. Ou seja, olha, eu vou para o Pai e eu vou deixar algo para vocês, para que vocês se respaldem. A partir da conclusão da minha obra, vocês vão seguir isso. E aí Jesus, na frente daqueles homens e mulheres ali, também tinha algumas pessoas a mais que não eram apenas discípulos, ele fala: um novo mandamento eu vos dou. Meu irmão, nessa hora, quando ele fala um novo mandamento eu vos dou, ele simplesmente choca, ele agride a mente daquelas pessoas. E por que ele agride? Por que ele choca a mente? Porque ele está falando ali para um povo, que era o povo judeu. É por isso que você precisa entender a geografia, o lugar, quem está ali ouvindo, por que isso estava falando, por que ele estava dizendo isso. Ele está falando para os judeus. Ele está falando para um povo que logo após Moisés libertar eles do Egito, tirá-los da escravidão, Moisés sobe o monte e Deus dá para ele, mandamentos, regimentos, normas, segundo as intenções de Deus para o povo. Lembra dos 10 mandamentos? A partir disso, o povo hebreu, o povo judeu, começa então a ter um parâmetro de Deus pela lei. Amém, meu irmão? A lei, os 10 mandamentos, toda vez que eles falavam sobre Deus, quem que eles lembravam? Dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos refletiam o coração de Deus. O que Deus quer de mim? 10 mandamentos. O que Deus pensa? 10 mandamentos. O que Deus acha? 10 mandamentos. Essa era a Bíblia do hebreu, essa era a Bíblia daquele povo, quando ele sai da terra prometida. Então a lei para eles era algo sagrado. Eles tinham que viver a lei, eles tinham que cumprir a lei. E é interessante porque quando Jesus ele chega
E diante daquela multidão, diante daquelas pessoas, ele fala: um novo mandamento eu dou para vocês. Ele simplesmente está agredindo uma cultura, uma filosofia, uma intenção, algo que perdurou por séculos. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem está comigo, gente? É como se eu chegasse aqui e ousadamente falasse assim: um novo versículo eu vou dar para vocês. O que vocês iam falar? Esse pastor é doido, herege, vamos matar esse cara, vamos mandar prender esse rapaz. Um novo versículo. Quem é ele para dar versículo novo aqui? Ô, gente, estou dando um exemplo, amém? Amém ou não amém? Mas o que Jesus fez foi isso: um novo mandamento, um novo versículo. Vou botar na Bíblia de vocês aí, judeus. Então Jesus, ele dá um choque. E ele fala algo, ele fala: que vós ameis uns aos outros. E aí até então os discípulos estão assim: tá tudo bem, Jesus. A palavra do Senhor fala, perdão, a lei fala que um dos maiores e primeiro grande mandamento é o quê? Amar o teu próximo. Vamos lá, quem conhece? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então está tudo certo, Jesus. Se o Senhor está falando que a gente tem que amar o outro, está tudo certo. Por quê? Porque já foi nos ensinado. Eu não sei se você sabe, mas o judeu, o menino judeu, ele crescia lendo a Torá, ele crescia lendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Até para você ter noção, quando ele era criança ali, quando ele é criança, ele decorava o Pentateuco. Até os 12 anos de idade, o judeu legítimo sabia os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E assim ele se integrava, ele entrava na escola dos rabinos. Ou seja, eles conheciam a lei. Tanto é que quando Jesus chega para aquele jovem e fala assim, que ele fala para ele: olha, eu quero te seguir, eu quero ir atrás de você. Que Jesus fala para ele: olha, vende tudo que você tem e me segue. Porque ele falou uma coisa muito forte para Jesus. Ele falou: eu sei os mandamentos, eu sigo os mandamentos, eu sei tudo. E realmente isso não era nenhum susto. Eles sabiam. Querido, preste atenção. Quando Jesus chega no templo e Maria e José perde Jesus, e Jesus está discutindo com os rabinos, com os doutores da lei, e ele está ali discutindo e falando sobre a lei, falando sobre as escrituras, né? Presta atenção, olha aqui para mim. Não era surpresa um menino discutir a lei. Amém? Não era surpresa um adolescente na idade de Jesus discutir a lei com o rabino. Isso era prática do exercício da liturgia, do aprendizagem, da pedagogia da lei, do menino. Porém, havia algo que assombrava o rabino, havia algo que espantava aqueles rabinos ali. É que ele falava de uma revelação que eles mesmos não tinham a respeito da lei. Por quê? Porque a lei estava sobre Jesus. Ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Agora, aquilo que Jesus falava no templo para o rabino, para os doutores, ele não falava porque ele conhecia, ele falava porque ele era. Ei, vamos lá, tem alguém comigo aqui que pode falar assim: glória a Deus. Jesus não sabia, ele era. Jesus não falava do verbo, ele era o verbo encarnado. E aí, quando Jesus discute a lei, ele não discute o que ele sabe, ele discute o que ele é. E quando você fala do que é, meu irmão, você tem identidade, autoridade. Jesus estava carregado de autoridade. O que espantava os doutores da lei era a autoridade. A autoridade que Jesus falava sobre aquilo que eles conheciam. Ah, vamos lá, gente, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. A Bíblia na tua vida vai ser só mais um livro se você não tiver autoridade. Você pode ter conhecimento, você pode ter uma boa teologia, você pode até ler muitos livros, mas se não tem autoridade, você não tem o verbo encarnado. Deus quer levantar você dentro da tua casa, da tua empresa, da tua vida, da tua família, para ter o verbo encarnado. A autoridade. Tem muita gente que tem poder, mas não tem autoridade. Deus está querendo levantar gente com autoridade na palavra, autoridade naquilo que lê. E o que é autoridade, pastor? Autoridade é quando eu falo daquilo que eu sou apropriado. Ei, alguém está comigo? Tem tanta gente
falando sobre tanto assunto que não tem autoridade. Por quê? Porque não tem apropriação. Eu nunca vi tanto mentor como nessa era. É mentor de não sei o quê, mentor de casamento. Esse patrão foi uma mentora de casamento. Eu não sabia que a mulher nem era casada. Quem tem autoridade é quem é apropriado, irmão. Para de escutar esse monte de ladainha por aí e escuta aquilo que é apropriado. Aqueles que carregam o verbo, aqueles que carregam a palavra, aqueles que carregam a autoridade. Ei, vamos lá, tem alguém comigo? Poder é diferente de autoridade. Tem muita gente que tem poder, mas não tem autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Quando Davi chega diante de Golias, o povo, os soldados hebreus, eles sabiam o tamanho da lança de Golias, eles sabiam quantos quilos pesava, eles sabiam a altura de Golias, eles sabiam o peso do escudo, eles sabiam tudo sobre Golias. Mas teve uma coisa que Davi prestou atenção. Davi não falou da lança, Davi não falou do peso, Davi não falou da estatura, Davi não falou de nada disso. Mas ele falou de uma coisa, vocês se lembram? Seu incircunciso. Quem se lembra disso aí? Levanta a mão. Quem lê Bíblia? Ou você só vem em culto? Quem lê Bíblia aqui, gente? Incircunciso, filisteu. Ele não falou, oh, olha a lança dele, não. Ele é um incircunciso. E o incircunciso vai ter que morrer diante do meu Deus. Irmão, eu não sei se talvez não fez o menor sentido para você, mas o que é incircunciso? A circuncisão, que era ali cortar o prepúcio do menino, era feito pelo pai. O pai, o sacerdote da casa, o cara do lar, o homem, quando ele pegava o menino, o filho, ele era responsável para fazer a circuncisão, para dizer, esse menino aqui é legítimo, ele é meu, ele tem pai, ele tem autoridade. Quem está comigo? Vamos lá, levanta a mão. Vocês estão comigo? Davi não olha o peso, Davi não olha o tamanho, Davi não olha a largura de Golias. Ele só diz para o exército, esse incircunciso vai morrer. Por quê? Porque só tem autoridade quem tem paternidade. O incircunciso era que Golias não tinha pai, ele era órfão. E órfão, quando se aperta, corre, porque não foi forjado. Quem está comigo, levanta a mão, vamos lá. Deus está levantando uma geração de gente que tem autoridade, que tem a paternidade de Deus, que é forjado pela autoridade, não pelo poder apenas. Gente que quando fala o diabo respeita. Ei, vamos lá, gente. A Bíblia diz que Jesus chega e fala, eu vou dar um mandamento novo. Por quê? Porque ele era o verbo, ele tinha autoridade. E aí, é interessante porque eu me lembro que quando eu olho para esse texto eu me assusto, porque eu me lembro que quando Jesus ele fala disso, ele não chega com um mandamento e vocês vão sair e vão expulsar demônios, e o mandamento novo é que vocês vão carregar uma unção sobrenatural e vão rodar no manto e vai deixar o... Não, Jesus chega e fala assim, que vós ameis uns aos outros. Aí todo mundo, que legal, não é nada novo. Isso aí já é um spoiler há muito tempo, Jesus, porque a lei já falava. E Jesus fala, não, mas não é igual à lei. É que agora vocês não vão amar uns aos outros como a ti mesmo, mas vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. E aqui o evangelho começa a ficar estreito, porque ele não é largo. Eu acho que foi aqui que Jesus deu uma macetada na porta lá, Bebeto, e falou, eu vou deixar a portinha bem estreita. Ele começou aqui, quando ele falou assim, um novo mandamento eu dou, que não é como a ti mesmo, mas é como eu vos amei. Irmão, Jesus, ele muda o parâmetro de entrega, e ele fala, como eu vos amei, agora vocês vão começar a amar uns aos outros. Aí você fala assim, pastor, o senhor vai falar sobre amor fraternal, amor na igreja, amor dos irmãozinhos? Não! Vocês vão entender o quanto é mais profundo. Jesus não está falando de um amor que a gente pega e dá as mãos e fala, uma família, sem qualquer falsidade, mas mete a língua, fofoca, intriga, briga, mesquinho. Gente, eu acho que essa é a música, ela é linda, maravilhosa, eu amo essa canção, mas eu acho que é a hora que o diabo fala assim, que hipocrisia. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando Jesus ele fala isso aqui, ele está falando muito mais abrangente. Tanto é que no versículo 35 ele fala, e nisto, e sobre isso, e a partir disso, conhecerão. Olha só, gente, que peso.
O mundo, as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E que amor? Como eu vos amei. Olha, irmão, presta atenção. Jesus não falou quando você expulsar um demônio, quando você ressuscitar um morto, quando você curar um paralítico. Aí o povo vai chegar e falar: esse cara é discípulo de Jesus. Quando você levantar a mão e todo mundo cair debaixo da unção, ou você tocar uma canção e todo mundo vai cantar a música no mundo inteiro. Não! Jesus está dizendo: vocês vão ser conhecidos por discípulos meus quando eles olharem para vocês e falarem: esse cara ama como Jesus ama. Essa mulher ama como Jesus ama. Parece que eu conheço esse tipo de comportamento. Parece que eu conheço esse amor. É como Jesus. Francis Schaeffer, ele disse o seguinte: o amor é a apologética final. É o argumento irresistível, irrefutável. O que é apologética, pastor? Ficou difícil agora. Apologética é defesa da fé. É a defesa da fé. Isso é apologética. A palavra apologética significa a defesa da fé. E o que Francis Schaeffer está falando é: o amor é a maior defesa do Evangelho. Não adianta, você pode me dar muito argumento, arminiano, calvinista, se vai para lá, se vai para cá, se vai depois do arrebatamento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse: nisto conhecerão, se vocês amarem uns aos outros. Qual é a apologética? Qual é o argumento irrefutável que esse cara é cristão? Quando ele ama como Jesus ama. Porque não é para qualquer um. Amar como Jesus ama é primeiro entender que você é amado por Ele. Estão comigo? Então Jesus está no cenáculo, dando as últimas instruções, e Ele fala sobre o mandamento. Quer ser meu discípulo? Você quer que as pessoas da sua família olhem para você e te sigam como discípulo? Você quer que você tenha voz na sociedade como alguém que segue Jesus? Me ame eles como você me ama. É só isso. Se você amar as pessoas como eu te amei, aí você vai ser meu discípulo. Então eu quero começar a fazer você entender o que Jesus está falando. E a primeira coisa que eu preciso te falar é que se Jesus falou isso, Ele deixa claro para nós que o amor, ele é o maior de todos os argumentos teológicos, bíblicos. Ele é aquele que encerra qualquer discussão. Por quê? Por causa da sua natureza. Que natureza, pastor? Quando Jesus fala, esse é o argumento irrefutável, essa é a defesa, é nisso que vocês serão meus discípulos. Ele está dizendo por quê? Porque a natureza desse amor não é qualquer natureza, gente. Vamos lá, o Velho Testamento, a lei falava, vocês vão amar como a si mesmo. Agora Jesus fala, não é mais como a si, mas é como eu amei. E agora a natureza muda. A si mesmo era uma natureza humana, era um amor a partir daquilo que você entende que é amor, que você sente que é amor, mas agora não é mais assim. Agora você vai amar como eu te amei. Querido, presta atenção. Um novo mandamento vos dou. Aqui era a própria essência da lei de Deus. Jesus fala desse novo mandamento por quê? Porque agora era sobre a perspectiva de Jesus. E que perspectiva? De um amor que entregava a si mesmo. De um amor que se esvaziou da sua glória. Você quer amar como Jesus amava? Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ame como Jesus. Amar como, pastor? Amar da forma como Ele amou. Antes de te conhecer, Ele te amou. Antes de saber os pecados que você ia cometer, Ele te amou. Você quer amar como Jesus? Você quer ver a natureza desse amor? Eu vou te falar da natureza. Ele esvaziou da sua glória, tornou-se homem, se tornou carne, habitou entre nós, deixou toda a sua glória para estar aqui, porque Ele te amou. Jesus está dizendo, você precisa começar a deixar um pouquinho da sua glória para amar aqueles que estão do seu lado. Jesus está dizendo, você precisa descer um pouquinho do seu trono e se colocar em lugares que você vai sofrer um pouquinho, para que você reflita o meu amor. Sabe por que muita gente não escuta o que você prega? Porque eles não veem em você o sacrifício de amor que você fala. A nossa entrega precisa ser mais humana, porque a entrega de Jesus foi.
Nisto conhecerão que vocês serão meus discípulos, como eu te amei. Que natureza de amor é essa? Amor incondicional. Você quer ganhar a tua casa? Você quer ganhar a tua empresa? Você quer ganhar as pessoas? Ame como Jesus amou. Como? Se esvaziando da sua glória, do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância. Se colocando em lugares que você não quer caminhar, para que Jesus caminhe na sua vida. Eu não sei se eu estou sendo compreendido, mas eu espero que o Espírito Santo te dê a revelação de que você só vai ganhar a tua família, você só vai conquistar as pessoas, você só vai levar as pessoas a Jesus quando você descer da sua glória e habitar aonde Jesus quer caminhar e habitar. Ei, meu amigo, você pode pregar bonito, você pode falar bonito, você pode tentar aprender o máximo que você quiser da Bíblia, mas as pessoas só vão parar para te ouvir quando você parar para amá-las, para se importar. Uma das maiores polêmicas do carnaval foi a Ivete Sangalo macetando o Apocalipse. E eu preguei essa palavra no carnaval em algumas cidades que eu fui pregar. E essa semana a Ivete Sangalo foi internada com pneumonia. E eu, bem curioso, fui lá ver os comentários e estava uma pancada de crente vagabundo que não tem nada para fazer, falando assim: tá vendo? Maceta a enfermidade aí agora, maceta o Apocalipse na cama aí agora. O Espírito Santo falou assim para mim: é por isso que o mundo não é transformado, porque as pessoas tentam amar com a justiça própria, e não é com a justiça própria, é com a cruz. É dizendo: eu vou orar por você. Ah, meu irmão, você precisa parar de apontar mais o dedo e abrir mais os braços e amar o pecador como Jesus amou. A parar de querer o fim das pessoas. Sabe, isso é muito... Jesus pode transformar você. Porque João foi aquele que falou: Jesus, vamos orar para que fogo caia do céu e consuma essas pessoas que não querem te ouvir. Vocês se lembram desse texto? Quem se lembra desse texto, gente? Vamos lá. Lembra? Só que passou um tempo, João foi chamado de quê? Vocês se lembram? O discípulo do amor. Não era o discípulo do fogo, que ora para matar os outros, mas o discípulo do amor. Porque quando eu olho com a perspectiva do meu coração, eu quero que Jesus consuma todo mundo e mate os pecadores do carnaval. Cambada de pecador. Mas quando eu recosto a minha cabeça no coração de Jesus, eu escuto que as batidas do coração dele, como João fez, eu amo o pecador, eu amo aqueles que precisam de mim. E a partir desse momento, João começou a amar como Jesus. Vocês estão comigo, gente? Hoje aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu parei numa padaria bem cedo aqui, 15, e eu estava descendo da minha casa e tinha dois rapazinhos descendo, cara. Dois rapazinhos descendo, tal, pá. 6 horas da manhã, 6h15 da manhã. Meu menino acorda muito cedo, ele estava comigo no carro. Falei: vamos lá comer uns biscoitos fritos ali. Coisa de gente, né, que gosta de comer. Aí estamos lá, andando no carro. Eu vi os caras, o Espírito Santo falou assim para mim: prega para eles, fala de mim para eles. 6h15 da irmã, 6h15, deve ser a voz do sono falando com você, né? Eu falei: tá amarrado, ô sono. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu parei do nada. Eu sempre criava oportunidades para falar, mas do nada assim. Falei: eu não vou pregar para esses caras não, tô parecendo tudo doido. Eu tava na cara que eles estavam voltando de alguma treta. 6h15 da manhã. Nós paramos na padaria e os caras veio, rapaz. E eu tava esperando os biscoitos lá fritar, lá, eu fiquei lá de fora. Aí o Pedro tava lá, não queria descer, e os caras veio, e o Espírito Santo falou assim: você vai deixar passar o que eu falei para você fazer? Irmão, eu falei: não vou obedecer. Peguei e chamei os caras, falei: e aí, tudo bem? E tal. Eles ficaram assim e tal. Eu falei: tudo bem? E tal. Como é que você chama? Aí eu falou assim: Vitor, e o outro, Hugo. Eu falei: uma dupla sertaneja, Vitor, Hugo. Aí eles já começaram a rir. E eu comecei a falar de Jesus para eles, do amor de Deus para eles. E eu vi no rosto deles. Eu comecei: de onde vocês vêm? Ah, vem dali. Mas dali da onde? Da casa, não sei, do meu primo. Foi do meu primo. Falei: e o que vocês estavam fazendo lá? Fui interrogando os caras foram ficando apertados. Ah, eu estava lá, não, vocês estavam a festinha, né, e tal, bebendo. Aí preguei para os caras, orei por eles. E os olhos deles lacrimejaram.
eu vi que Jesus encheu aquela rua ali, a calçada, e eu falei assim para eles: e aí, o que você está sentindo? O rapaz falou assim: aliviado. Eu pensei, nossa, o Espírito Santo tocou. Ele falou: achei que você era polícia. Ele falou assim: aliviado, achei que você era polícia. Eu perguntei tudo pro cara, 6h15 da manhã. Mas sabe, irmãos, ele olhou para mim e falou assim: e você? Eu falei: não, eu sou pastor. Ué, e você parou para falar com a gente? Eu falei: claro, cara, eu parei, até para te falar a verdade, não queria parar não. Mas Jesus falou para me parar. Tirei a glória de mim, né, irmão? Eu não queria parar mesmo para isso, não. Mas aí deixa eu te falar uma coisa para você. Naquele momento eu senti na face dele, sabe o quê? Amor. Os caras foram amados. Pegaram meu telefone, nem pediu Instagram. Como é que a gente chega a você? Querido, presta atenção. Quando eu estou falando sobre isso aqui, o que eu estou querendo dizer é que o amor, ele transborda a partir de mim. Não é quando eu prego nesse púlpito, mas é quando eu amo aqueles que Jesus está amando. Jesus está olhando para eles como no caminho de Emaús, eles andando, e Jesus estava do lado deles, falando assim: eu quero falar com eles, eu quero falar com eles, eu quero fazer o coração deles pegarem fogo. E eles estavam descendo o quinzinho, e Jesus andando. Só que a gente acha que Jesus só anda no caminho de Emaús na Bíblia. Ele anda todo dia, só que ele está esperando as vozes que vão falar e fazer com que o coração daqueles que são pecadores queimam. Ei, vamos lá, você é a voz de Jesus que vai fazer o coração das pessoas queimarem. Quando eu me importar, eu percebi, quando eu entrei no meu carro, que há muito tempo eu não me importava. Eu preciso confessar esse pecado para você, irmão. Que há muito tempo eu me importava mais com a pregação que eu ia pregar na sexta, no domingo, nas igrejas, do que com aquele que passa 200 vezes do meu lado, e eu não tenho coragem de falar: cara, vem cá, você já ouviu falar sobre o que eu tenho, sobre o que eu carrego, sobre aquele que pode aliviar a tua dor, sobre aquele que pode transformar você? Ei, meu irmão, milhares de pessoas, centenas, estão passando do seu lado todos os dias, e Jesus quer ser a voz que vai queimar o coração deles. Sabe, só que você está tão afogado no seu amor, dizendo que é como a ti mesmo. Não é como a ti mesmo, é como ele amou, é se esvaziando, é se entregando, é como ele fez, sabe, antes mesmo da fundação do mundo, antes de você ser quem você é, Jesus já tinha te amado. Ele amou você antes mesmo de você cometer os pecados que você ainda vai cometer. Ele já tinha te amado, ele já tinha te escolhido. Isso não se trata de algo natural, mas é a partir dele. Esse amor é totalmente novo para eles. Por quê? Porque a prática desse amor consiste em obediência. Obediência é a partir daquilo que eu quero. Sabe, irmão, presta atenção. Você precisa entender que amar como Jesus é entender que não é fácil, mas eu preciso praticar esse ato de obediência. Obediência é fazer aquilo que ele quer, não aquilo que eu quero. Querido, presta atenção. Seu casamento nunca vai ser transformado se você não entender que é isso que Jesus está falando. Amar como ele amou, se entregar como ele se entregou, além da sua razão, além dos seus argumentos, além do seu achismo. Vocês estão comigo, sim ou não? É por causa da natureza de Jesus. E eu quero te ser muito sincero, sabe? Eu sei que tem gente que não vai entender nada do que eu estou falando, e está tudo certo, um dia você vai entender. Porque só é possível amar como Jesus amou a partir de um novo nascimento, a partir de conhecer Jesus genuinamente, não uma religião, uma igreja. Porque isso aqui é loucura, cara. Isso aqui é loucura. Você fazer isso aqui a partir do olho humano não tem jeito, mas quando Cristo está em vós, diz a palavra de Deus que é isso que é a esperança da glória, é isso que é a esperança desse mundo, é isso que é a esperança dessa geração. Não é o lado B, o lado C, a direita, a esquerda. Pode lotar a avenida, pode fazer o que quiser, meu irmão. Presta atenção, a esperança do mundo ainda é Cristo em vós. Eu não me iludo, porque é Cristo em vós. É Cristo em vós. Eu me lembro esses dias agora, quando eu estive numa escola pregando, e Jesus falou uma coisa comigo lá, que eu falei assim: Jesus, o senhor vai cair com o meu ministério, eles vão me demitir lá da igreja, cara.
Não porque a igreja tem alguma coisa contra, nada sobre isso, mas porque foi meio radical. Eu nunca tinha feito aquilo. Jesus falou assim para mim: o primeiro apelo que você vai fazer aqui é para que todos os homossexuais venham aqui. E você vai pedir perdão para eles. E você vai abraçar eles. E eu falei: Jesus, você está doido? Como é que você... Jesus. E aí Jesus falou assim: porque você pode abominar o pecado, mas eu amo eles. Eu amo o pecador. Vocês estão comigo, gente? A nossa luta não é contra pessoas, é contra ideologia. Amém? A nossa luta não é contra gente, é contra ideias, é contra sofismas, é contra pensamentos. A pessoa você tem que amar. A pessoa você tem que se doar. Porque é nisto que conhecerão que sois meus discípulos. É quando você tratar do mesmo jeito, bem, honrando, amando. Um dia um pai falou para mim: o que eu faço com meu filho homossexual? Eu falei: ame ele mais do que você já ama. Ame mais do que você já ama. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ah, pastor, não entra nesses assuntos polêmicos. Irmão, eu tenho que entrar, sabe por quê? Porque Jesus é radical no seu amor. Ame, 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 ame. E sabe o que Jesus falou? Ele disse: que vós ameis uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Sabe o que é incrível? É que Jesus não fala: vai lá e ama, porque eu vou te amar. Agora olha só, Jesus está dizendo: ame como eu vos amei. Ele é grande, esse amor é radical, esse amor é incrível. Por quê? Porque ele é baseado não apenas na natureza de Cristo, mas no exemplo de Cristo. Olha aqui, vamos lá. Jesus está dizendo: ame porque eu fiz primeiro. É por isso que a palavra do Senhor fala que não fostes vós que me escolhestes, mas o quê? Eu escolhi você. Ah, vamos lá, gente, presta atenção. Jesus está dizendo: como eu vos amei, porque você só é capaz de amar Jesus porque Jesus te amou primeiro. Por que eu tenho que amar como Jesus? Porque esse amor não é seu, é dele. E você só tem porque ele te amou primeiro. Querido, quando você presta atenção que você só tem o amor de Cristo porque ele te amou primeiro, isso quer dizer que você não merece nada. Você não fez nada por isso. Sabe o que eu mais amo na eternidade e no céu? É que ninguém vai estar lá porque mereceu estar lá. Você só vai estar lá porque Jesus pagou um alto preço por você. Você não tinha direito de estar no céu. Você não tinha direito de estar na eternidade. Mas Jesus te amou primeiro, cara. Jesus te amou além do que você é. Olha só, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus está dizendo: como eu vos amei. E aqui eu quero deixar uma chave para você. Porque até aqui nesse texto, Jesus não tinha sido crucificado. Amém, gente? Ele não estava morto, ele não tinha morrido. Como eu vos amei, mas como eu vos amei, a maior expressão de amor de Jesus não é a cruz? Quem concorda comigo aqui? Eu sempre criei e sempre ouvi que a maior expressão de amor de Jesus é a cruz. Mas eu quero te falar que por mais que eu também acredito nisso, a cruz não começou quando Jesus foi pregado por pregos. Quando Jesus fala: como eu vos amei, e nada da cruz tinha acontecido ainda, o que Jesus está querendo dizer é: se esse amor já aconteceu, eu já vos amei, aqui é presente, não tinha o futuro ainda da cruz. O que Jesus está falando? Eu vos amei, perdão, é passado, amei. O que ele está querendo dizer é que a partir do momento que ele decidiu descer para morrer, ele já tinha te amado. A partir do momento que ele te viu ser gerado, ele já tinha te amado. A cruz pode ser o ápice do amor de Deus,
mas o começo é a escolha de fazer o que Ele ia fazer por você. Vamos lá, eu quero te falar uma coisa. O ápice do amor de Deus, na expressão que você vai ter para esse mundo, não é quando você pegar um microfone e pregar para multidões, gravar uma canção que vai estourar para o mundo inteiro, ter um livro escrito, ser um influencer na internet que vai tratar e curar corações, ser alguém que vai ter uma célula que vai multiplicar. O ápice da revelação do amor de Deus na sua vida, e todos reconhecerão que você é discípulo de Jesus, não é quando você estiver bombando, não é quando você estiver no ápice da cruz, mas é quando você dizer: eu decido amá-lo, eu decido ir por Ele, mesmo sem saber o que isso vai dar. Ô gente, vamos lá. Sabe por que tem muita gente que tem preguiça de discipular as pessoas? Sabe por que tem muita gente que tem preguiça de ser um líder de célula? Sabe por que tem muita gente que não põe a cara a tapa para pregar o evangelho, para falar: eu assumo a responsabilidade, pastor, eu estou com a igreja, eu estou com o evangelho, eu estou com Jesus, manda para mim, porque eu vou tomar a frente disso, eu vou começar um projeto, eu vou para cima. Sabe por quê? Porque nós temos escolhido quem nós queremos amar. E Jesus está dizendo: não escolha, vá. Amor não é um desejo, amor é uma decisão. Você pode até ter apaixonado pela sua esposa, mas você está com ela porque você decide todos os dias estar. O que mantém uma aliança não é a paixão, o que mantém a aliança é uma decisão. Tem muita gente querendo descobrir qual é a grande motivação de ser crente, fervoroso, cheio do Espírito Santo. E eu te afirmo, a grande motivação de ser cheio do Espírito Santo não é a paixão por Jesus, mas é a decisão de segui-lo. Vamos lá, crente, eu preciso pregar para você aqui nessa noite e te dizer uma coisa: o evangelho apaixonado por Jesus, o primeiro amor que a gente fala, não se move por paixão, se move por decisão. Para de orar: Jesus, me faz apaixonar. Jesus não vai te fazer um bobo apaixonado, Ele quer de você um obediente decidido, que sendo na prova, na bonança, na saúde, na doença, eu escolho amar Jesus. Quando eu não estou sentindo, quando eu estou sentindo. Vamos lá, olha para mim. Jesus está procurando gente que decide amá-lo apesar de uma conferência, querida igreja. Eu preciso de outra semana de ativação. Não tinha que acabar, tem que acabar sim, porque é quando acaba que a gente separa os crentes, né, vagabundo, mais ou menos, chopi. Quem acredita nisso? Daqueles que falam: não, eu estou decidido a amar Jesus. Ô irmão, vamos lá. Quando eu estou decidido a amar Jesus, eu não escolho o pregador, eu não escolho a música do louvor, eu não escolho a banda que eu escuto. Mas eu não gosto de estilo worship, eu não gosto de estilo não sei o que. Meu irmão, quando eu estou decidido a amar Jesus, eu não estou nem aí se é calvinista, arminiano, se é do lado A, B, se é direita, esquerda, se é do PT, se é não sei do que. Eu decidi amar Jesus. E qualquer um que quiser amar, eu vou tratar dele, eu vou amar ele, eu vou estar junto dele. Vocês estão comigo, gente? Desculpa pregar esse evangelho, mas é esse evangelho que Jesus falou: nisto conhecerão meus discípulos, que vocês amem, independente do que seja. Eu não tenho propriedade do Espírito Santo, eu não tenho contrato assinado com Ele, Ele é de todo mundo. Irmão, como eu amo, sabe isso, Bebeto? Quando eu ponho na minha cabeça, quando eu entendo, eu não tenho contrato assinado com o Espírito Santo. Amém, gente? O Espírito Santo não é seu, não. O irmãozinho que está do lado tem tanto da medida quanto você tem. Para de se julgar o santarrão e começa a dizer: Jesus, eu quero mais, eu não tenho nada. Meu irmão, como nós precisamos entender que aí desse amor é quando eu decido, como Ele fez. Ele se amou, Ele se entregou. Ele se amou, Ele habitou entre nós. Ele se amou, Ele se vestiu de homem. Ele amou, Ele veio fazendo bem. Ele amou, Ele foi perseguido, levou os nossos pecados, foi para a morte. Meu irmão, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que o evangelho maduro não é o evangelho que eu sinto, é o evangelho que eu creio. O culto foi mais ou menos, né? Ninguém caiu. E daí? Eu quero ver como é que você levanta, como é que você cai, não importa.
Eu quero ver como é que você é crente amanhã na rua. Eu quero ver como é que é seu testemunho lá na sua casa. O que adianta se é o mesmo berro que você dá aqui dentro, é o mesmo berro que você dá com sua mulher? Se é a mesma mão que você usa para levantar a Jesus, é a mão que você usa para apalpar sua namorada. Para praticar sexo antes do casamento. A Bíblia não mudou, irmão, e nem tem que ser atualizada, ela é a verdade. Deus é um Deus de santidade, Deus não é o Deus da sua opinião. Ninguém quer saber o que você acha, eu quero saber o que a Bíblia fala. Ninguém quer saber o que eu penso. Eu não tenho que pregar o que eu penso, eu não tenho que expor o que eu acho, eu tenho que viver o que a Bíblia fala. E quando eu tenho essa verdade imputada, eu começo a entender que o Evangelho é estreito, não é largo. O Evangelho não é... Eu preciso pregar para você, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus encheu a rede de Pedro de peixe. Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? O cara não estava pescando nada, Jesus entrou no barco, levou ele para dentro do mar, ele fez uma pesca tão grande que a rede começou até a se romper. Ele trouxe aquele mundaréu de peixe. Uau! Só que aí Jesus fala, larga esses peixes, porque não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você de algo maior. Vou fazer de você pescador de homens. Só que quando Jesus encontra João, e é interessante porque Pedro, quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro, hoje você é moço, mas daqui a um tempo, quando você for mais velho, eles vão pegar na tua mão e vão te levar para lugar que você não quer. Vão te levar para lugar que você não quer. Jesus estava falando para ele da forma como ele ia morrer. Estão comigo, gente? Sim ou não? Olha, você está achando que o negócio está bom do seu lado, você vai ver, o negócio vai apertar. Aí Jesus fala assim, e esse que vem após mim? Sabe de quem que Jesus está falando? De Pedro está falando, perdão? De João. E esse que vem após mim? Tipo assim, eu vou morrer assim e o bonito aqui. Aí Jesus fala assim, se eu quiser que ele viva até ver eu voltar, ele vai viver. Olha que loucura, gente. Por quê? Porque João é o símbolo do pós-Pedro. E quando Jesus encontra João, sabe o que o João está fazendo? Consertando rede. Quando ele encontra Pedro, ele está dando abundância. Quando ele encontra João, ele está consertando. E João, na palavra, é o símbolo da continuação. Porque é ele que tem a revelação de tudo, do porvir. Vamos lá. Sabe qual é a revelação que Jesus está dando para a gente? Que o evangelho genuíno, o evangelho que perdura, não é o evangelho de muito, é o evangelho que continua. Deus não quer saber o quanto que você tem, o quanto que você já experimentou, quanta multidão tem dentro dessa igreja. Jesus quer saber quantos estão consertando a rede, continuando, porque o evangelho não é sobre um ápice, o evangelho é sobre todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, ainda que eu tenha que consertar a minha rede para continuar. Todos os dias eu vou seguir a Jesus. Quem está comigo aqui entendeu ou não entendeu nada? Se não entendeu nada, depois você assiste. Um dia você vai entender que o evangelho não é sobre um grande momento, mas é sobre todos os momentos que você tem com Jesus. Irmão, todo dia, o dia que isso não acontece, eu fico contrariado, como se eu estivesse passando mal, como se eu quisesse querendo vomitar. Diante de Deus que é assim, todos os dias. 4:50, meu telefone toca. Eu levanto a minha cama. Quando o trem está pegando, eu abro o chuveiro gelado e entro lá de baixo. E não é porque o Pablo Nasal mandou não, viu, gente? Naval, mas não. É porque senão eu não acordo. Eu começo a chamar Jesus de Genésio. Tomo um banho gelado, visto a roupa, vou para a sala. E eu falo, Jesus, converte esse pecador aqui. Todo dia. Eu falo para ele, converte esse pecador aqui. Porque se eu não fizer isso, irmão, coitado dos meus filhos, da minha esposa, de todo mundo que me cerca. Todos os dias. Eu não sou crente porque um dia eu tive com Jesus. Eu sou crente porque todo dia eu tenho que topar com Ele, para Ele consertar minha rede e falar, vai meu filho, continua. Tá, quem está comigo? Vamos lá. É nisso que consiste nos conhecerão. Eu quero terminar te dizendo que não é só pela natureza, não é só pelo exemplo que Jesus deu, mas também porque
é esse amor que tem um dos maiores resultados. Amém ou não amém? É pela sua natureza, é pelo exemplo que ele deu, mas mais do que tudo, é pelo resultado que o amor de Jesus tem. Sabe por que as pessoas vão conhecer você como discípulo de Jesus? Porque quando você exalar o amor dele, vai vir resultado. Vai ter resultado. Não é a pregação, não é o apelo, mas é o resultado do seu amor. Agora preste atenção, só pode amar como Jesus quem foi amado por Jesus. Pastor, mas todo mundo foi amado. João fala 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo foi amado, é verdade, mas preste atenção. Eu não sei se você se lembra, mas eu já tive esses romances de escola, que eu estava namorando com a menina e a última que sabia era a menina. Quem já teve esses romances aí? Você já teve, irmão? Eu já tive. Eu namoro com fulano, é mesmo e tal, é. Aí você pergunta pra ela, não tô sabendo não. Aqui é a cara de tacho, né? O verdadeiro amor é o amor correspondido. Não é o amor intencional. É o amor correspondido. Preste atenção. Jesus te ama. Mas isso só vai se tornar um romance, isso só vai se tornar um casamento quando for correspondido. Jesus quer que você o ame do jeito que Ele te amou. E como é que Ele amou? Se entregando. O que falta para você não é mais amor de Deus. Ele já te amou com tudo que Ele pode. O seu filho. O que falta para você é corresponder ao amor que Ele te deu. É dizer, Jesus, eu vou te amar como o Senhor me amou. A religião, e quando eu digo religião, eu falo crente, católico, umbanda, o que for. A religião te apresenta o amor de Deus. Amém? Eles falam também do amor de Deus. Só que somente no relacionamento que é possível amar como Jesus me amou. Por quê? Porque a partir de uma reciprocidade, é uma correspondência. É dizer, Jesus, eu não vou deixar você sozinho nessa, eu vou te amar também. Como? Eu vou entregar minha vida, eu vou dar a minha vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. É lindo, cara. Às vezes eu sou um pregador que eu gosto às vezes de ser um pouquinho duro, mas não porque eu sou meio da lei, sei lá, não sou, sou bem tranquilo, mas é porque eu prego isso aqui mesmo, é o evangelho. Eu até gosto de pregar bem a Bíblia, porque se achar ruim, acha ruim com a Bíblia, né? Não é comigo. Mas preste atenção, se tem uma coisa que há um tempo atrás eu aprendi com Jesus através de um homem de Deus chamado Gregório McNulty. Esse cara, ele é um cara que batia, pensa num cara que lenhava na pregação, era esse cara. Faltava chamar os outros sem vergonha. Me batia. E ele falava, porque a igreja. Um dia o Espírito Santo falou assim para ele, eu quero que você pare de falar da igreja. Aí ele falou assim, tá doido, Jesus? Eu preciso exortar a igreja para a sua volta. E aí Jesus falou assim, então eu vou tirar o Espírito Santo e deixar você. Porque se você acha que você está na missão do Espírito Santo, fica no lugar dele. Quem tem o papel de trabalhar a igreja é o Espírito Santo. Não é pastor, pregador, cantor que viraliza, não é crente. E Deus falou para ele, sabe por que eu quero que você pare de bater na igreja? Porque ela não é sua noiva, ela é a minha noiva. E ninguém mexe com a minha noiva. Ninguém mexe com a minha mulher, irmão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Quando você for falar da igreja, pensa bem que você não está falando da sua mulher, você está falando da mulher de Jesus. O dia que você for criticar a igreja, pensa bem que você não está falando da sua mulher, você está falando da mulher de Jesus. A igreja pode ter N defeitos, mas quem está adornando ela é o Espírito Santo. E até o dia da eternidade ela estará pronta. Fica calado, fica na sua e deixa o Espírito Santo trabalhar. Para de ser palpiteiro, juiz dos outros e ame. Não grita, é muita hipocrisia. Problema. Ame os hipócritas também. Ame os falsos também. Ame esse irmão, deu tanto problema. Vai lá e ajuda ele a resolver.
Quem é você? Você é o bonzão? O dono de tudo? A gente tem que ser prudente, mas nós precisamos amar. Amar. Para de escutar. Sabe, eu fico vendo um bando de crente aplaudindo. É isso mesmo. Fala do amor de Jesus, cara. Para de entrar em treta e confusão. E ame mais. Eu encerro te dizendo que esse amor, ele é irrefutável, porque ele tem um resultado. Nós somos conhecidos porque quando esse amor exala, não é o dom que aparece, não é os milagres, mas é o amor. Amém? Amém ou não amém? Querido, os milagres eles acontecem, mas as pessoas, elas morrem depois dos milagres. O morto que Jesus ressuscitou, morreu todo mundo de novo. Ou você está vendo Lázaro aí, por aí? Quem já topou com Lázaro aí? Eu não topei não. Jesus tirou ele de 4 dias lá, mas depois morreu de novo. Morreu ou não morreu? Porque o milagre, ele passa. Mas só tem uma coisa que é eterna: o milagre da salvação. O amor em você, transbordando as pessoas. Eu quero encerrar te dizendo isso, sabe? O amor em você. Eu vou orar por você agora, mas eu preciso te dizer: o mundo espera de você uma revelação diferente do que eles veem. Amém? Amém ou não amém? Esse dia para trás, lá na escolinha de futebol do meu menino, eu sempre vou lá e fico assistindo lá na arquibancada lá. Nesse momento, irmão, eu olho até para os lados para ver se tem crente. Que eu xingue ele: ô menino, chuta essa bola, vamos ver. Aí esse dia para trás, eles descobriram que eu era pastor. Os colegas, os pais colegas, né? Aí eu me lembro que um falou assim: rapaz, se você não fala que era pastor, eu não sabia. Aí eu pensei assim: nossa, será que eu sou tão ruim? Será que eu tá tão feio assim? Aí isso aqui ele falou uma palavra para mim que foi tão legal, cara. Ele falou assim: porque isso é muito normal. Quando ele falou isso, irmão, eu fiquei aliviado, porque eu entendi que o título, o cargo, tem hora que a Camila até fala: João, você lembra que você é pastor, cara? Você tá ficando doido? Dia para trás, eu até contei isso aqui um dia. Eu estava num supermercado aqui. Meu menino lembrou disso hoje, que eu fui dar um exemplo para ele, doutrinar ele lá em Craja, lá com o tratamento dele, com a irmã dele. Ele estava quebrando o pau lá. Eu entrei no supermercado e tinha um cara trêbado, ele não estava bêbado, ele estava trêbado, gritando com a gerente do supermercado, mas gritando com a mulher, em defesa. A mulher estava até acuada, mas esse cara estava. E aí, irmão, eu fui vendo aquilo, irmão, e o sangue foi fervendo, a carne foi entrando, o espírito foi calando, e a hora que ele foi para cima dela, eu dei um grito com ele. Eu não aguentei não. Meus meninos estavam na porta assim, eu dentro do carro, a Camila. Falei: você tá louco, rapaz? Nós saímos na mão aqui agora. Não lembrei nem que tinha demônio no meio do negócio. Foi na mão mesmo. Aí ele: que isso? Quem falou para mim? Que isso, doutor? Que isso, senhor? Falei: uai, você vai bater uma mulher na minha frente aqui? Você tá louco na cabeça? Vai embora daqui. E ele foi embora. Ah, pastor, por que você não pregou para ele? Porque naquela hora não era pregação que ele precisava, irmão. Era de uma, né? Aí a mulher veio me agradecer: oh, obrigado, senhor. Já 4 vezes que eu falo com ele aqui, ele ia até me bater aqui agora. Eu falei: ia mesmo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Expressar o amor de Deus nem sempre é: deixa eu orar para você aqui, irmãozinho. Não, às vezes é você fazendo uma coisa que ninguém tem que fazer. Vai lá, tem dengue por aí, vai lá e trata da dengue lá, em vez de você ficar julgando teu vizinho. Eu posso te ajudar aqui? Eu posso trazer algo para você? Seu vizinho está doente, leva algo para ele. Ah, pastor, você tem que dizer o que faz comigo? Faz o contrário com ele, irmão. Amém? Proteja os que precisam de proteção, ame os que precisam de amor. Pode subir a banda, nós vamos orar agora. Fique de pé no seu lugar.